aqui, o Paulo Camargo, ele menciona lá uma parte das Memórias Póstumas de Brás Cubas, que o Quincas Borba, que inventou uma filosofia maluca chamada humanitismo, em certo trecho, apesar da clara ironia de Machado de Assis sobre essa pseudo-filosofia, escreve o seguinte na fala de Quincas Borba, ao tratar das boas ações. Primeiramente, há o sentimento de uma boa ação e, dedutivamente, a consciência de que somos capazes de boas ações. Em segundo lugar, recebe-se uma convicção de superioridade sobre outra criatura, superioridade no Estado e nos meios, e esta é uma das coisas mais legitimamente agradáveis, segundo as melhores opiniões, ao organismo humano. Daí vai. Daí vem a pergunta. Na sua visão, há alguma parcela de verdade nessa afirmação de que as pessoas que têm uma vida interior mais rica dedicam-se mais a ela porque veem riqueza nessa vida interior e se admiram com ela, e as que não têm a mesma riqueza de vida interior não se dedicam a ela, mas às exterioridades, porque nada vem de bom quando olham para dentro de si mesmo? Isso é, claro, não é exatamente isso que o Machado de Assis está dizendo, mas é o que você está dizendo, e isto é verdade. Quer dizer, se você não tem essa riqueza de mundo exterior, você vive da exterioridade, você vive do olhar dos outros. Então aí não é como o Safato diz que a sua imagem corporal é introjetada de fora. Não, é você que está procurando, né, criar uma imagem sua à luz do que o outro está vendo. Então você não tem um olhar próprio. Tá certo? Então, a riqueza do seu imaginário interior, das suas memórias, etc., cria um espaço interior para você, onde você é alguma coisa. E você então tem uma convivência consigo mesmo que essas pessoas não têm. Está compreendendo? Então, na sua solidão, existe um oceano de presenças. E quando você se encontra com uma outra pessoa que tem a mesma coisa, são esses dois oceanos que confluem. E a convivência é enormemente rica. Mas se não tem isso, então, como dizer, é uma convivência na qual ninguém tem nada para dar e todo mundo fica esperando algo do outro. Então, isso não é a convivência, isso é um vampirismo, onde cada um vai tentar adquirir substância a partir do outro. É feio isso. O ser humano não foi feito para ser assim. Se ele tem capacidade de não ser assim, ele tem a obrigação de não ser assim. Vamos lá. A respeito do seu texto, As 12 Camadas da Personalidade. Gostaria de entender se esses estágios estão necessariamente encadeados na ordem apresentada, apresentando uma progressão necessária, ou se ao contrário, o que se verifica são tipos humanos que podem seguir um trajeto não linear no decorrer da vida. Não, isso é impossível. Impossível. Minha dúvida surgiu em função da 12ª camada, o destino final, ou estar em completa harmonia com a vontade divina. Me ocorreu que muitos santos podem chegar ao estado de contemplação sem necessariamente terem sido perfeitos exemplos das camadas anteriores. De fato, muitos não eram sequer alfabetizados, o que exclui a possibilidade de terem passado para a nova camada da personalidade intelectual. Como exclui? Você veja, ele dá o exemplo de Joana d'Arc. Você veja as respostas de Joana d'Arc no processo e você vê a imensa superioridade intelectual dela em relação aos juízes. Como não tinha personalidade intelectual, ela estava entendendo a situação real. Eles não. Você não vai confundir a personalidade intelectual com o exercício, tá certo, de certas atividades escolares ou acadêmicas, ou literárias ou científicas. Não. Eu estou falando personalidade intelectual, quer dizer, o que a pessoa tem. Né? Que é a sua personalidade intelectual? É o conjunto das ideias e crenças que você tem sobre o mundo, tá certo? E que você sabe que tem. E que caracterizam a sua singularidade. Né? Então, é claro que Joana d'Arc tinha uma personalidade intelectual altissimamente desenvolvida. O que não quer dizer que esta camada tenha tido alguma expressão exterior identificável. Não, não precisa ter. Né? Então, ele pergunta se a sequência que eu dei é uma sequência objetiva ou se é uma exposição pedagógica. Fala, não. Aquilo é uma sequência objetiva porque cada camada absorve a anterior e só pode ser construída em cima da anterior. E
nunca se pode confundir o que é a formação verdadeira da personalidade com o que é a situação externa da pessoa. O sujeito pode chegar sei lá, a cardeal da igreja, tá certo? Sem ter passado da quarta ou quinta camada. Quer dizer, ele está numa situação que exige um desenvolvimento pessoal correspondente, pelo menos, à nona camada, mas que ele não tem efetivamente. Então aí, vamos dizer, a vida é farsa. Está compreendendo? Quer dizer, quando o sujeito está numa camada é porque ele tem a capacidade de ocupá-la plenamente. Então, veja, o conjunto de ideias e crenças de Joana d'Arc que a personalizam, tá certo? Mostra uma força intelectual tremenda, ainda que ela não tivesse estudado. Falar, essa é a maior prova de que desenvolver a nona camada, a mulher nem precisou estudar para frequentemente dar um baile nos seus juízes, pô, que era um cara que tinha estudado a vida inteira. Né? E quando você vê, vamos dizer, a firmeza com que ela se atém à sua simplicidade de propósitos e não se deixa enganar um único minuto, um único segundo, por aqueles jogos dialéticos que os juízes maliciosos fazem em cima dela, e a mulher não sai, ela fica ali. Eu digo, mas que coisa! É muito impressionante isso aí. Quer dizer, isto é uma personalidade intelectual altissimamente desenvolvida. Veja, que é um teste maior do que para a personalidade, do que você ser cercado de desafios maliciosos que querem, vamos dizer, te fazer confessar o que você não fez e te fazer admitir o que você não crê. Tá certo? Veja, nas nossas faculdades, diariamente as pessoas são submetidas a isso e elas caem na primeira. Né? Agora, Joana d'Arc ali correndo perigo de morte. E os caras lá fazendo todos aqueles jogos dialéticos para ver se, vamos pegar essa mulher, vamos criando armadilhas lógicas para ela. E ela ali, impávido, colosso, não sai do lugar. Como não tem personalidade intelectual? Ou seja, a personalidade intelectual é você saber o que você realmente sabe, o que você realmente crê. É você ser responsável pelas suas ideias. Está compreendendo? E você saber onde essas ideias estão na realidade da sua vida. Era exatamente o que Joana d'Arc deu exemplo disso em cada passo do seu interrogatório. Fazer como recomenda São Paulo Apóstolo, experimentar de tudo e ficar com o que é bom. Eu passei minha vida fazendo isso, coletando esses modelos de educação, né, essas várias estratégias de educação superior, e fazendo um arranjo que era proporcional às minhas próprias necessidades, a minha própria autoeducação. E após ter feito isso, durante 40 anos, hoje eu posso repassar isso a vocês e assegurar que funciona. Ora, vocês sabem perfeitamente como é o debate cultural entre eu e esse pessoal universitário. Você chega para eles, menciona o Olavo de Carvalho, e eles falam, Olavo de Carvalho, haha! Né? E daí você pergunta, por quê? Haha! O que você tem de superior a ele? Por que você vai lá e não enfrenta o cara num debate? Haha! Então é o seguinte, o sujeito está aterrorizado, não chega perto de mim por nada desse mundo, nem por dinheiro, você está entendendo? E fica lá longe de se fazer de superior. Então, quer dizer, é claro que isso aí é fingimento, é coisa de... Isso aí é arrogância infantil. Então, como é que eu posso levar a sério pessoas cujo confronto intelectual comigo consiste nesse fingimento de criança, porra? Nessa coisa pueril, né? De fingir com risadinha que você é superior a um cara que você não enfrentaria por nada deste mundo, né? Isso é a mesma coisa que chegar para mim e dizer, olha, o Mike Tyson está te desafiando para uma briga. Eu digo, Mike Tyson? E vou embora para minha casa, fico a uma saudável distância do Mike Tyson. É o que esse pessoal faz. Como é que vocês podem levar a sério essa gente? Outro dia me telefona um aluno dizendo, mas se eu falo de vocês, eles fazem assim. Né? Eu digo, como é que você se coloca sob o julgamento dessas pessoas, dessas formiguinhas, desses mosquitinhos? Você está entendendo?
Porque todos os melhores dentre eles, que já pertenciam a uma outra geração e que vieram me enfrentar, saíram todos muito mal. Os discípulos deles, que agora são os professores, esses caras morrem de medo de mim. Então eles fazem uma risadinha ou soltam 2 ou 3 frases feitas e, olha, mas não dizem nem lhes é perguntado. E como é que vocês não percebem que esse pessoal está fingindo que isso é tudo, quer dizer, uma afetação de superioridade à distância? Mais ainda, por que vocês querem agradar essas pessoas? Por exemplo, se você está frequentando uma universidade e seus professores são assim, né, não tente agradá-los de maneira alguma. É mais fácil intimidá-los. Quando o sujeito fizer assim, você diz, olha, você está dizendo isso porque você não é capaz de enfrentar o Olavo de Carvalho, ele sabe 100 vezes mais do que você, e você morre de medo de chegar perto dele. Então não venha me enganar. Se você disser isso, o sujeito vai enfiar o rabo entre as pernas e vai te respeitar pelo resto do curso. Agora, se você cede, ele vai pisar em você, vai te humilhar e pode realmente destruir tua carreira. Nunca ceda perante isso, porque você ceder perante isso não é uma atitude estratégica puramente exterior. Isso tem um efeito dentro de você. Isso vai te enfraquecer e vai te tornar mais covarde, mais inepto e vai destruir a sua inteligência. A inteligência humana, gente, ela tem um caráter sistêmico, você está entendendo? Quer dizer, a inteligência não é uma função especializada. Ela é uma espécie de condensado de toda a sua experiência, de toda a sua personalidade. Ela é a parte superior da sua personalidade, a parte superior que unifica tudo. Portanto, você não pode isolar pedaços onde a sua inteligência não entra. Se você diz, olha, esse pedaço aqui da minha vida não vai ser conduzido pela minha inteligência, mas pelo medo que eu tenho do seu professor. Você acabou de ficar lesado. Se você quer manter a sua inteligência, você vai ter que aprender, em primeiro lugar, a sinceridade. Inteligência é a capacidade de perceber a verdade. E você não pode perceber a verdade nas altas ideias se você tampa a verdade da sua própria existência. Isso é impossível, gente. Olha, o que falta para os Safatlis, os Janotes, as Chauís, é isso aqui. Eles não perceberam a ligação essencial que existe entre inteligência e sinceridade. Se o sujeito não diz a verdade para si mesmo, né, ele está destruindo a sua inteligência. Tá? Muito bem.